Olá, galerinha! Bem-vindos, então, a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E o tema da nossa aula de hoje é ilicitude. O que é ilicitude? Ilicitude, então, nós sabemos que é o segundo elemento do crime, certo? Então, passamos a estudar ela. Quando você ouve a palavra ilicitude, o que vem na sua mente quando você ouve isso? Ah, Dani, eu penso que não se pode fazer, que a lei proíbe, ao contrário ao direito, certo? Mas e para o direito penal? O que seria ilicitude? Porque não importa o que é ilicitude para o senso comum. Nós devemos saber o que realmente é ilicitude para o direito penal. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós entendemos como algo ilícito pode ser apenas moral ou um ilícito civil, certo? Um ilícito perante os demais direitos e não para o direito penal. O direito penal a gente sabe que ele é um pouquinho diferente, ele atua de uma forma diferente. Então, o que seria ilicitude para o direito penal? Então, é quando a gente contraria uma norma legal. Olha só, ele tem que contrariar uma norma legal. E a sua conduta, então, deve contrariar o ordenamento jurídico. Por que isso, Dani? Então, não basta ser algo não aceito moralmente. Ele tem que contrariar uma lei, certo? Por quê? Por conta do que nós conhecemos, o princípio da legalidade, certo? Por quê? Porque o princípio da legalidade prevê que só pode ser crime aquilo que está numa norma, aquilo que está contido na lei. Então, quando a gente, para ser algo ilícito, pela ilicitude fazer parte ser integrante, né, do crime, eu preciso contrariar, então, uma lei disposta no ordenamento jurídico, certo? E depois da gente entender, então, esse conceito, eu vou dar agora eu vou entrar, certo, naquilo que exclui. Por quê? Se ilicitude é aquilo que é ser contrário a que está na lei, até aí tudo bem, até aí ok, certo? Mas a gente sabe que existem algumas condutas que excluem a ilicitude, certo? E é o que nós vamos passar a estudar agora. Por quê? Porque a gente sabe que todo fato típico, ele também é ilícito, certo? Então, tudo aquilo que é um fato típico, que está tipificado na lei, então ele também é ilícito. Por quê? Porque ele contraria, a ilicitude é uma conduta que contraria a norma. Então, o fato que está tipificado em lei, com certeza, ele também é ilícito. Só que a gente sabe que existem algumas causas que fazem a ilicitude desaparecer. Mesmo o fato sendo típico, então, a conduta do agente não vai ser mais ilícita. Olha só que interessante. O fato continua sendo típico, mas é a ilicitude que desaparece no caso concreto, certo? E aí vem então uma questão. Será que todo agente que pratica uma conduta tida como um crime será considerado, então, um criminoso? Olha só a questão, hein? Eu posso considerar toda aquela pessoa que pratica uma conduta típica, um fato típico, certo? Como criminoso? Será que pode? É lógico que não. Por quê? Porque a gente sabe que existem alguns institutos que excluem a ilicitude do fato, certo? Acontece que Dani, e daí? O que vai acontecer? Hora que então a gente age, a gente sabe os institutos, a legítima defesa, por exemplo, é a mais comum, que a gente mais ouve, a gente agindo em legítima defesa, aí exclui, então ele não é criminoso e o processo fica aí? Não, 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 não. Olha só que detalhe importante. O processo, ele deve correr normalmente, certo? Por quê? Porque o agente precisa provar que estava diante de uma excludente de ilicitude. Não basta ele alegar, então, que ele estava em legítima defesa ou estado de necessidade. Além dele estar diante da ilicitude, ele precisa provar que ele estava. Afinal, ele praticou uma conduta típica, certo? E por ter praticado uma conduta típica, ele precisa, então, provar. E para ele poder provar, precisa haver, então, o devido processo legal, certo? Então, vamos lá. Dentro das excludentes de ilicitude, eu tenho as excludentes legais, certo?
Dentro das excludentes legais, eu tenho as da parte geral, que são as mais conhecidas, certo? Que é o quê? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Essas daí, elas estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, certo? Só que eu ainda tenho algumas hipóteses que aparecem lá na parte especial. Dani, eu tenho algumas hipóteses de excludente de ilicitude também na parte especial, mas eu nunca ouvi isso. Temos sim, e você inclusive já ouviu, certo? Inclusive num caso que eu contei para vocês em sala de aula lá no Penal 1. Dani, qual que é? Crime de aborto. Por exemplo, o crime de aborto, no artigo 128, inciso 1 e 2, ele traz uma excludente. Não traz? Quando a vítima, certo? Ela sofreu um estupro, é permitido que ela faça o aborto, certo? Ou que ela esteja correndo risco de vida, é permitido que ela faça um aborto. Apesar do aborto ser considerado um crime, certo? Eu tenho duas excludentes que tiram a ilicitude do fato, certo? Quais outras eu tenho? Eu tenho também na injúria e difamação, tá lá no artigo 142. Eu tenho o constrangimento ilegal, que tá lá no artigo 143, parágrafo 2º. Desculpa, parágrafo 3º, inciso 1º. Eu tenho a violação ao domicílio, que está lá no artigo 150, parágrafo 3º, também nos incisos 1 e 2, 1 e 3. E eu tenho o furto de coisa comum, que está lá no 150, tá lá no artigo 156, parágrafo 2º, certo? Dani, eu só tenho isso? Não, além de algumas excludentes que o próprio Código Penal traz, tanto na parte geral quanto na parte especial, eu tenho algumas excludentes que estão aonde? Tipificadas onde? Em leis extrapenais, certo? Em leis especiais. Dá um exemplo aí, Dani, lá na Lei de Crimes Ambientais. Lá no artigo 37, inciso 1º, na linha L, eu tenho lá uma excludente, certo? De ilicitude de crime ambiental. Então, percebam que as excludentes, elas não estão somente na parte geral, não são aquelas 4 mais conhecidas. Apesar que nós estudamos elas agora de maneira mais geral, as 4, por elas estarem na parte especial. Já na parte geral. Já as da parte especial, a gente estuda ela dentro do próprio crime, certo? Na parte especial. E as extrapenais também, quando nós estudamos cada uma dessas leis especiais, certo? Aí nós estudamos as excludentes especiais que estão dentro dela, certinho? E eu tenho ainda uma excludente supralegal. Assim como eu tenho uma excludente supralegal, certo? Uma excludente de tipicidade supralegal, que nós já vimos, que é o princípio da insignificância, eu também tenho uma excludente supralegal de ilicitude. Qual que é? O consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é uma excludente de ilicitude supralegal. Supralegal por quê, Dani? Porque ela não está onde? Ela não está em nenhuma lei. Por ela não estar em nenhuma lei, nós consideramos ela, então, supralegal, certo? Aí, basta isso? Lógico que não. Eu tenho que observar os elementos objetivos e subjetivos de cada uma das excludentes. Dentro dos objetivos, os objetivos, eles são obrigatórios, tá? Por quê? Porque eles vieram, o doutrinador deixou expresso que eles são obrigatórios, tá? No estado de necessidade e na legítima defesa, eles estão expressos na lei. Se você olhar lá o artigo 24 e o artigo 25, o 24 do estado de necessidade e o 25 da legítima defesa, lá traz os requisitos objetivos obrigatórios, certo? Tá, e o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, Dani? Tem também? Tem. Eles estão de maneira implícita. Ah, eles estão implícitos? Sim, por quê? Porque o legislador, ele deixou, certo? Para que a jurisprudência e a doutrina conceituassem os requisitos para sua aplicação, certo? Mas eles são obrigatórios da mesma forma, ok? E
subjetivo, Dani? O que é o elemento subjetivo? Olha só o que a doutrina diz que é o elemento subjetivo. É ter o conhecimento que atua salvaguardado por uma excludente de ilicitude. Ah, então o elemento subjetivo é eu saber que eu estou em uma excludente de ilicitude. Eu estou atuando numa excludente de ilicitude. É isso, Dani? É isso mesmo, certo? Eu preciso ter esse conhecimento. Mas daí, diferentemente do elemento objetivo, o elemento subjetivo não é pacificado na doutrina. Ah, não? Não. Por quê? Porque tem pessoas que entendem que ele é dispensável e tem outros que entendem que ele é indispensável, certo? E por quê? Porque é o seguinte, para aqueles que alegam que ele é dispensável, eles justificam que o código ele não veio com essa previsão. Se ele quisesse um elemento subjetivo, certo? Ele traria a previsão desse elemento, certo? E aqueles que dizem que é indispensável, é porque eles falam que precisa ter o conhecimento para que você esteja atuando salvaguardado por uma excludente de ilicitude. Dani, mas tem jeito de eu atuar sem ter esse conhecimento? Vamos ver então no exemplinho para a gente visualizar isso e fica bem mais fácil, certo? A está em um apartamento com B. Nesse momento, A aponta uma arma de fogo e está pronto para matá-lo. Então, o A quer matar o B. Contudo, do lado de fora do prédio, C vê apenas a cabeça de A pela janela, não sabendo que ele está apontando uma arma contra B. Olha só, vamos lá. Bem coisa de série, bem coisa de filme, certo? Com o mero interesse de matar A. Então, C tá lá fora, visualizando só a A e quer matar A, tá? Então, C dispara e mata A, salvando, por conseguinte, a vida de B, mesmo sem ter o conhecimento da situação que configuraria uma legítima defesa de terceiro. Olha só que interessante. Então, eu tenho o agente A querendo matar B, certo? C lá fora, que não vê que a vida de B está em risco, mas ele quer matar A. Então, ele atira, acerta no A, mata A e, consequentemente, acaba, então, fazendo o quê? Salvando, mesmo sem saber, a vida de B. Esse C aí foi o super-herói, então, do B. Olha só que sorte. Aquele dia não era o dia do nosso amigo B morrer, porque ele foi salvo, então, por C, certo? E daí? Aí eu pergunto para você. E daí? C agiu em legítima defesa de terceiro ou não agiu em legítima defesa de terceiro? Sabendo ou não sabendo? Aí que está aquele elemento subjetivo, ele ter conhecimento que ele estava salvaguardado por uma excludente de ilicitude. Por quê? Qual seria aí? Em legítima defesa de terceiro. Então, para aquela corrente da doutrina que entende que é dispensável o elemento subjetivo, eles entendem que C está atuando em legítima defesa de terceiro, certo? Independente dele saber ou não que ele estava salvaguardando, ele salvou. E ele agiu em legítima defesa de terceiro, certo? Então, se o doutrinador quisesse, certo? Se o legislador, quisesse que o elemento subjetivo fosse essencial, ele traria isso no rol, né? Na descrição lá dos elementos, no artigo 24 e no artigo 25. Ele não trouxe. Uma vez que ele não trouxe, para essa corrente diz que é dispensável. Mas aí eu tenho aquela corrente que diz, então, que é indispensável. E para essa corrente é crime. Por quê? Ele cometeu um crime. Ele não sabia que ele estava em legítima defesa de terceiro. Ele queria matar A, o C queria matar A e ele matou A, independente de C ter salvo a vida de B. Isso aí foi um acontecimento, foi vamos dizer, uma ironia do destino. Como eu disse para vocês, aconteceu o quê? Que aquele dia não era o dia do nosso amigo B morrer, certo? Então, para essa corrente que é indispensável esse elemento, C teria cometido o crime,
contra A, independente de estar em legítima defesa de terceiro, ter salvo a vida de B. Por quê? Porque ele não sabia que estava salvando a vida de B, certo? E daí, gente, e o meu posicionamento pessoal? O que a professora acha, certo? Eu acho desnecessário, então, o preenchimento do elemento subjetivo. Eu sou adepta da corrente que é dispensável. Por quê? Porque se a gente começa a criar alguns requisitos que não estão previstos em lei, certo? Eu estou diminuindo o poder da ilicitude e, consequentemente, em uma última análise, eu estou criminalizando. E o princípio da legalidade diz o quê? Que eu não posso criar crimes sem lei, certo? Então, pressupor um novo requisito para as excludentes significa afastá-la. E se eu afasto, eu estou criando crimes por via indireta. E eu não posso, porque não tem previsão legal, certo? Deu para entender, então? O meu posicionamento é esse, certo? Tá lá, certo? Que a gente sabe que não faz tanta diferença, né? Mas eu entendo que fere. Uma vez que o legislador e o princípio da legalidade, ele é tão necessário que nós já discutimos isso, a importância dele é que ele, além dele estar no artigo 1º do Código Penal, ele tem previsão lá na Constituição Federal, ele foi trazido como cláusula pétrea. Se ele é tão importante assim, como é que eu posso ferir ele? Certo? Eu acabo ferindo. Criando elementos que não compõem os requisitos, eu estou criminalizando de uma forma por via indireta, certo? Por quê? Porque eu tô diminuindo a amplitude da excludente. Certinho, galerinha? Então, tá bom. Aí, nós terminamos nossa aula. A próxima aula, então, nós vamos entrar em estado de necessidade, certo? Beijão para vocês.